apresentam importância. Mas esse grupo aqui, essas doenças são mais cobradas, né? Vocês vão precisar mais delas, tá bom? Então, a primeira bacteriose, você já pode grifar aí, blenorragia ou gonorreia. Então, esta é importante. Essas bacterioses que vocês forem grifando, o que você tem que saber dela? Todo aquele histórico, nome, causador, transmissor, sintomas da doença, profilaxia, como evitar a doença, né? A forma de transmissão e se tiver algum tratamento. O tratamento, você não precisa detalhar o tipo de remédio, por exemplo. Então, só usa assim, né? Para essa doença, usa o antibiótico, né? Ou se trata com antibiótico, ou se trata disso, daquilo, mais ou menos assim. Mas vocês precisam saber, tá? Então, blenorreia, primeira. Essa seguinte também é muito cobrada de vocês, viu? Botulismo, muito cobrada por causa desse enlatado, desse produto químico, né? Que é muito comum a gente encontrar aí latinhas estufadas, alguma coisa assim, tá? Coqueluche não é tão cobrada porque hoje praticamente está erradicada. Cólera, você vai dar uma estudadinha nela, porque ela está relacionada com saneamento básico, né? Falta de higiene, falta de cuidados de saneamento básico, tá? Depois da cólera, disenteria. Nossa, isso aqui é muito comum, gente. Principalmente também em locais que não têm saneamento básico. As pessoas terem diarreias, ter problemas intestinais por causa da falta de saneamento básico. Depois aqui, febre maquilosa, febre tifoide. Eu não vou te cobrar isso na prova. Ela não é tão importante quanto hanseníase ou lepra. Marca aí também. Essa é importante você saber, porque é te cobrado também, tá? Aqui, gente, às vezes, Irane, eu tenho que saber o nome científico e o apelido. Jamais eles vão pedir para você escrever assim, do nada, tipo assim, escreva no espaço abaixo o nome da bactéria causadora da hanseníase, o nome científico dela. Não, não vai te pedir. Ele pode te dar um texto falando, a bactéria, microbacterium lepre, né? Tá. Agora, ele pode pedir para você escrever bacilo de Hansen, né? Então, o bacilo de Hansen é meio que um apelido da Microbacterium lepre, devido a Hansen que descobriu essa bactéria. Então, aqui no caso, você lê isso aqui, sintoniza. Isso aqui, se precisar, é mais fácil de você escrever, tá certo? Depois da hanseníase, outra também, relacionado muito também com higiene, com saneamento, leptospirose. Muito pedida, atualidade, né? Com os esgotos, toda essa coisa errada toda aí, tá? E também, ó, meningite. Muito importante. Meningite meningocócia. Por quê? Porque tem meningite viral. Essa aqui é meningite bacteriana. Lembrando a vocês que a meningite bacteriana, ela é muito mais grave, mais complexa do que a viral, tá? Estão acompanhando comigo ou estão dormindo? Posso junto? Posso continuar? Pode. Pode continuar. Ah, terceirona, achei que vocês estavam dormindo e deixando eu falar sozinha de cá. Ó, peste bubônica, não vou, já que nós colocamos leptospirose lá, não vou estar colocando nessa prova, não. Nem pneumonia bacteriana, nem essa psitacicose, mas sífilis também de extrema importância, tá? Você vai estudar sífilis também. Tétano, nossa, jamais pode deixar de lado. Tétano. Doença, né, causada quando a gente pisa no material velho, enferrujado, doença que leva à morte, paralisia. Tifo, não.
Tracoma, você vai dar uma lida nela, porque é uma doença que tem, infelizmente, crescido muito no nosso meio, tá? E nós terminamos das doenças causadas por bactéria com tuberculose, que também é uma doença muito séria. Então, terceiro ano, de bactéria, você vai saber as características gerais da célula da bactéria, você vai saber as importâncias dela, em que ela é importante, fazendo coisas boas, positivamente, ou negativamente no nosso meio. Para que nós utilizamos bactéria? Bactéria não é só ruim, pelo contrário, nós temos um monte de bactérias boas, então você vai estudar isso daí. E vai dessas doenças, infelizmente, né? Nome, causador, transmissor, como que transmite, como que pega a doença, o desenvolvimento, nós vamos pegar os mais importantes dele, né? Vocês não vão ficar, por exemplo, se tem 4, 5 doenças que causam febre. Febre, então, não dá para identificar, nós vamos pegar aquele que identifica mais a doença, tá? Até porque febre, dor de cabeça pode ser um sintoma praticamente comum a todos, né? Então, vocês vão pegar os mais específicos. Igual tuberculose, a tosse com escarro, a tosse com sangue, escarro com sangue, né? É uma identificação da tuberculose, tá? Então, vocês vão pegar isso daí. Terceiro ano, sobre essas doenças, alguém quer fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Das doenças causadas por bactéria. Então, vamos lá. Tô tranquilo. Tá tranquilo? Então, vamos pegar, então, protozoário. Tá. Eu vou trocar aqui o compartilhamento da tela, tá? Irani, Oi. você tá gravando essa aula? Eu estou. Por quê? Você vai colocar ela depois no meu Bernoulli? Todas as aulas Tá. minhas, gente, eu estou colocando lá, tá? Vou sim. Essa aqui, não, eu comecei a gravar assim. Tá gravado, tá? Então, agora nós vamos para os protozoários. Só um minutinho aqui, gente. Deixa eu ver se eu vejo. Peraí, eu vou interromper aqui só um pouquinho. E vocês vão marcando aí no seu livro, na página 75. Na página 75 dos protozoários, vocês vão estudar as características gerais, na página 75, dos protozoários. Na página 75, vocês vão estudar aí a classificação deles, 4 grupos, tá? De cada um, as características dele. E depois, vocês não tem como, os protozoários são todas as doenças, não tem como eu tirar aqui, que é mais, ó, doença de Chagas, as leishmanioses, né? As duas mais importantes, a giardíase, tricomoníase, amebíase e a malária com toxoplasmose. Então, esse aqui não tem como a gente mudar, porque são todos muito importantes dessas doenças aqui. E, de um modo geral, dessas doenças nós vamos ver da mesma forma. Causador, vetor, sintomas, profilaxia, né, a forma de tratamento, tudo do mesmo jeito, ok? Alguma pergunta sobre a matéria da prova?
sobre essas doenças? Eu sei que talvez vai ficar complicado vocês estudar tudo isso, né? Mas não tem como eu falar para vocês, não, isso aqui não precisa. É tudo coisa importante que vocês vão precisar mesmo dessas doenças aqui, tá? Eles vão estar te cobrando de uma forma ou de outra, eles vão estar te pedindo isso daí, ok? Agora, então, quero que vocês me mostrem pela câmera o que vocês conseguiram fazer daquela atividade. Uma questão, duas, três. Agora, cada um pode pegar e ir mostrando. Giane. Tá. Beleza. Enzo. Também estou Irania, não doido. fiz. Peraí, a Júlia não deu tempo de fazer, não. Giane, eu Não, vi. não tive. Terminou lá. Tá. Enzo, o que você conseguiu fazer mesmo? Eu fui ver o da Giane, você tirou o seu. Ah, tá. Só isso você conseguiu fazer? Thales, o que você conseguiu fazer? Eu consegui fazer tudo, Irane. Tudo? Mas não chegou aqui não, Thales. É, Ah, tá. Agora sim. bactérias, eu fiz 1, 2, 3 e 4. E o protozoários, 1, 2, 3 e 4. Tá, certinho. A Júlia não fez. Ana Clara, cadê o seu? Você fez? Ana Clara? José Roberto, você fez? Não, não Sabrina? deu tempo de fazer. Não? Sabrina? Não, Heitor? não fiz. Oi. Também não fez, não, Heitor? Nada? Ai, 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 ai. Então, vamos ver aí. Então, foi o Thales, o Enzo, né, e a Giane. Nós vamos alternando entre vocês três aí, né, para estar mostrando para nós essa atividade. Então, vamos lá, Thales. O Thales, o Enzo e a Giane fica mais de prontidão, que eu vou estar pedindo vocês para ler a pergunta e a resposta, tá bom? Para a gente estar comentando isso daí. O Thales pode ler para nós a primeira pergunta e a primeira resposta? Eu posso tirar nisso, só que eu vou achar aqui um print. A Pergunta. pergunta? Bactérias. Caracterize a célula de uma bactéria. Tá, fala para nós quais são as características de uma bactéria. Cara, eu tinha colocado, Irani, que era... É porque eu tinha pesquisado na internet, eu coloquei assim, que era o ribossomo, disperso no interior da célula. Essa estrutura é responsável pela aparência rugosa que a célula tem. Mas não era isso, não? Não é só isso, não. Olha, por que ela tem só o ribossomo? A característica, né, da bactéria é um ser unicelular, é procarionte. Sendo procarionte, aí vem o que você colocou agora. Ela só tem o ribossomo disperso, né, no seu hialoplasma, tá? Então, isso nós estamos caracterizando, falando da célula bactéria, tá certo? Tem a membrana, o envoltório, né? Mas o citoplasma dela é muito pobre, só tem o ribossomo. Não tem núcleo individualizado, o núcleo dela é misturado com o citoplasma. Entendeu? Então, você vai acrescentar isso daí. E pode falar que são seres também que vivem em ambientes mais diversos, né? Não pode esquecer que são os únicos procariontes. Certinho? Certo, é porque eu pensei que era tipo, como Ah, estava perguntando, característica, a célula de uma bactéria. Eu pensei que era só uma coisa assim para falar. entendi. Não, é caracterizar a célula mesmo. Falar como que ela é, o que que ela tem, o que que ela deixou de ter. Vou completar. Tá bom. Enzo, qual que é a número 2 de bactéria?
Destaque duas importâncias positivas das bactérias, uma para o homem e uma para o ambiente. Para o homem, que importância positiva a bactéria traz para o homem? Eu coloquei que elas fazem parte na fabricação de medicamentos, como a neomicina, terramicina e cloranicol. Tá, e para o ambiente? Para o ambiente, porque as bactérias atuam na decomposição. Isto. O Thales, a Giane colocou diferente do Enzo? Eu Não, coloquei. eu colo... pode falar, gente. Pode falar, Giane. Eu coloquei isso que a Enzo colocou também. Ah, você colocou a mesma coisa? E o Oi, Thales? Irani. Ah, Não, eu coloquei isso. Eu coloquei sim, para o ambiente são importantes porque atuam justamente com os fungos na decomposição. As isso. bactérias também são importantes para o ciclo do nitrogênio, elemento essencial para os seres vivos. As bactérias disponibilizam nitrogênio para as plantas e para o solo, para que eles possam ser assim utilizados. E para os homens eu falei que é importante para a produção de iogurte também, e as bactérias são na produção de vacina, antibióticos e até mesmo hormônios, como é o da insulina. Muito bem, você foi longe. E tem também uma importância para nós, seres humanos, elas fazem parte da microbiota intestinal, né? Elas fazem parte da saúde do nosso intestino também, tá? Então, tudo que o Thales falou tá certinho, o Enzo também tá certo. O Thales lembrou, né? Além delas serem decompositoras, fazem parte desse ciclo de nitrogênio, que é, sim, tudo de bom para nós, né? Então, nós podemos buscar várias coisas dessas bactérias para nós, né? Produz alimentos, queijo, iogurte, né? Para nós, ok? Os outros que estão aí, querem perguntar, querem questionar? Podemos continuar? E agora, a Giane vai ler para nós a 3 das bactérias, Giane. Quais são as principais vias de transmissão das bacterioses? Quais são? A transmissão pode se dar por ingestão de alimentos, água contaminada, pelo ar e por via sexual. Tá, Thales, você colocou mais alguma coisa? Não, Não, eu né? coloquei isso mesmo. As principais vias de transmissão das doenças bacterianas é água e alimento contaminados, né? Isso aí a gente já pega umas 4, 5 doenças dessa forma. Contágio direto, secreção, sangue, né? Contágio direto. E a Giane falou outra coisa que estava na minha mente aqui, na minha boca, e sumiu. Pelo ar? Pelo ar, contágio direto, tosse, espirro, né? E E a também, via sexual. isso, por via sexual. Isso mesmo, tá? Então, essas são as principais vias de transmissão das principais doenças causadas por bactérias. Tá bom. Thales, ainda tem a 4 de bactérias ou não? Tem, cite o nome de 2 bactérias de grande perigo para o homem e justifique. Ah, tá. E qual que você citou? Eu citei... É porque eu não tinha pegado... eu citei a gonorreia e eu citei a Streptococcus pyogenes. Tá, mas Que aí... é porque eu não tinha pegado do livro. Sim, Não sei então. se Eu não vou concordar com você, não, tá? As doenças, sim, são mais perigosas para o ser humano, causada por bactéria. Vamos ver, Enzo, o que que você colocou? Eu fiz só até a 3, Irani. Ah, tá. Você não terminou. Giane, o que você colocou? Eu tinha colocado essa, gonorreia e irani. Não, gente, olha, que é mais perigosa para o homem. Nós temos aí meningite, é perigosa. O tétano, muito perigoso também para o homem.
Tuberculose, nossa, já matou muito, tuberculose, tá? Então, essas são mais perigosas. Por exemplo, se você perguntasse, Irani, por que que a tuberculose é de grande perigo? Porque ela afeta o pulmão, ela provoca hemorragia no interior dos alvéolos pulmonares, né? E ela leva à morte se não for tratada de imediato. Muita febre, febre alta. Por que que a meningite é perigosa? Pode levar à morte? Porque ela atinge o quê? As meninges, que são essas membranas que envolvem e protegem o cérebro e levam uma infecção geral no organismo. Tá. Por que que o tétano, né, pode levar à morte? Porque a bactéria infesta o cérebro e causa paralisia do corpo. Essas outras que tem aí também pode levar à morte. Só que elas têm tratamento, algumas têm vacinas, elas têm medicação. Então, é mais difícil uma gonorreia levar à morte, por exemplo. É mais difícil uma disenteria bacteriana levar à morte do que essas que eu comentei com vocês. Até mesmo a lepra, ela não é tão perigosa quanto essas outras, tá? Então, aí depois vocês colocam direitinho. Dentro dessas que colocou aí, eu colocaria meningite e tuberculose, por exemplo, tá? São duas doenças graves, né? E que se não for tratada a tempo, meningite, então, dependendo, você tem que ser assim a 1000 por hora e olha lá, não dá tempo de fazer o tratamento, tá? Porque o avanço da doença é muito rápido, é muito perigoso, tá certo? Vocês concordam comigo ou não? Se não concordam, pode falar. Podemos caminhar dessa forma? Concordo, sim, pode caminhar. Então, tá. Porque aí a gente tem que ver a questão dos órgãos que ela afeta, né? Igual o próprio corona. Nós estamos vendo aí que até um tempo atrás, a princípio da descoberta dele, o mais grave dele, que ele atacava o pulmão, provocando o quê? Falta de ar. Hoje nós já sabemos que junto ao pulmão, ele pode atacar também o coração, ele pode atacar rins, né? Que leva mais complicações, que não é só a complicação pulmonar, né? Então, aí a gente tem que ver que esses órgãos são vitais no nosso organismo. Tá, passando então para os protozoários. Giane, então lê para nós a primeira de protozoário, número 1. O que você colocou? Pode ler, caracterize. Caracterize a célula de um protozoário. Isso, como que é essa célula? Coloquei unicelular, que ela é capaz de produzir o seu próprio alimento. Protozoário produzir seu próprio alimento? Assim, não coloque isso não. Você coloca que é um ser unicelular, ele é procarionte, eucarionte, desculpa. Ele é unicelular, eucarionte, apresenta a célula completa, membrana, citoplasma, núcleo individualizado. Tira esse produzir seu próprio alimento, porque isso aí não é característica deles, não. Tá? Então, a célula do protozoário é assim. É a célula eucarionte, é uma célula completa, com membrana, citoplasma, núcleo individualizado, né? Então, já é uma célula mais evoluída. Tá bom. Tá? E pode acrescentar que algumas apresentam estrutura locomotora e outras não. Ô, Thales, você vai ler a 2 para nós, por favor? A 2. Quais são as principais vias de transmissão das protozoonoses? O que você colocou? Eu coloquei que as protozoonoses podem ser contraídas de diferentes formas. Dentre as principais, de via
de contaminação, podemos citar a vectoral, a contaminação por agentes hematófagos e que ocorre através de relações sexuais. Também eu coloquei que por via relação sexual, o exemplo é a... Peraí. Tricomoníase, a malária, que é transmitida pela picada do mosquito. Coloquei esses. Tá. Aí, a maior parte delas, a via de transmissão é por vetor, picada de inseto, né? Então, nós temos aí a doença de Chagas, a malária, as leishmanias, tudo isso é transmitida por picada de inseto. E nós temos também a água contaminada, né? Que é a giardias e amebíase. Então, as principais aí, picadas de inseto, água contaminada e alimentos contaminados e o contato sexual, né? No caso da tricomoníase, tá certo? Então, acrescenta aí. Jeane, o que seria a 3 dos protozoários? Irani, eu fiz só a 2. Lê a pergunta da 3 para nós, então, por favor. A 3 está falando assim. Deixa eu ver aqui. Todos os protozoários são parasitas? Justifique. O que você acha? Será que todos os protozoários são parasitas? O que é um ser parasita? Que vive às custas do outro, causa doença, não é? Será que todos são? Pessoal do terceiro ano aí pode ajudar agora. O que vocês acham? É correto afirmar que todos os protozoários são parasitas? Nem todos. Nem todos, é errado. Por exemplo, eu tenho a ameba proteus, que é um protozoário, e essa ameba ela é de vida livre, entendeu? Então, não são todos. O próprio ciliado, né? Ele não é parasita. Então, assim, nós temos alguns que são parasitas, mas nem todos são parasitas. Nós temos alguns que são de vida livre, igual o paramécio, igual a ameba proteus, né? Então, esses são de vida livre, tá? Então, é errado falar que todos são parasitas. A gente não pode colocar todos esses grupos como coisa ruim, como coisa prejudicial. Fala, Thales, você fala alguma coisa? Não. Não? É isso mesmo. Isso mesmo, né? Ô, Thales, e a outra, então? Outra pergunta, 4? Quais deles você considera mais perigosos para o homem? Por quê? E aí? Qual dos protozoários e dessas doenças você considera mais perigosa para o ser humano e por quê? Sim, essa eu tava fazendo ainda, mas pode citar, tipo, a malária, a doença de Chagas, não sei, alguma. Sim. Olha, dentro dessas doenças aqui, nós vamos colocar que a mais perigosa, né, em si, vai ser a doença de Chagas, porque ela não tem cura. A malária ainda tem cura. A leishmaniose tem cura, mas a doença de Chagas não. Então, ela, nesse caso aí, a gente pode falar que ela está entre esse grupo, né, de maior perigo por não ter a cura. Agora, a malária, se a gente não fizer um tratamento adequado, não tiver uma boa saúde, ela leva à morte. Mas ela ainda tem cura, tem tratamento, tem tudo, né? A doença de Chagas é a única nesse grupo aqui que não tem nada, tá? Então, a gente pode colocar ela como a da mais perigosa. Embora a pessoa possa viver anos e anos e anos e anos com a doença de Chagas e morrer de outra coisa, mas quem pega a doença de Chagas, pega a doença sabendo que ela não tem cura. Se eu pego a malária, eu pego a malária sabendo que eu posso fazer o tratamento e que eu posso ter cura dela. Agora, a doença de Chagas, infelizmente, né, a pessoa vai ter que conviver até morrer com ou da doença de Chagas. Certinho? Tá.
Terceiro ano. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? A nossa prova, provavelmente, eu estou montando a prova ainda, terminando de montar, essa prova deverá ter mais ou menos umas 8 questões. Dessa vez eu vou colocar mais questão aberta e menos fechada, tá? Então, aí, procurar fazer essas questões de forma mais clara. Eu quero comentar uma coisa com vocês, de um exercício que tem na página 72, que eu não lembro se nós comentamos direitinho sobre a resistência das bactérias, que é uma questão que eles vão te cobrar, cobra isso em evolução, cobra isso dentro de bactérias, cobra isso dentro da própria fisiologia, eles vão estar te cobrando isso aí, então é muito importante. As bactérias, nós sabemos que algumas delas possuem uma cápsulazinha chamada esporos, que envolve essa bactéria e protege quando o ambiente não está propício. Com a Nayara, vocês ainda estão estudando genética, é isso? Vocês não terminaram a genética ainda? Acabou o capítulo de genética hoje. Ah, então vocês vão introduzir evolução depois, né? Ela vai falar disso de novo com vocês, tá? Essas bactérias, então, existem as bactérias fortes, existem as bactérias fracas e as bactérias resistentes. O grupo da KPC é um grupo de bactéria altamente resistente. Aí o que acontece? Quando nós estamos com uma infecção bacteriana, a gente vai tomar o quê? Antibiótico para matar a bactéria. Mas eu posso ter junto a essa infecção uma bactéria resistente. E essa bactéria resistente pode não morrer com esse antibiótico. E aí o que acontece? O antibiótico mata as bactérias fracas, sensíveis, né? E deixa as bactérias resistentes dentro dessa cápsulazinha que elas criam. Quando passa o efeito químico desse antibiótico, essa bactéria manifesta, começa a reproduzir e pode levar à morte da pessoa de um dia para o outro. É o que acontece muitas vezes, a pessoa está internada com uma infecção, uma pneumonia, por exemplo. Aí vai para a UTI, por exemplo. Aí a família chega lá, o médico fala só, a pessoa melhorou bastante, acho que amanhã a gente já transporta ela para o quarto, porque ela já melhorou. E de hoje para amanhã, ela dá um febrão, né? E a coisa complica e ela pode até levar à morte. Por quê? As bactérias resistentes, elas reproduzem. Quando elas reproduzem, elas vão formar somente bactéria resistente, que vai detonar o organismo. Então, o antibiótico, ele seleciona a bactéria. Ele seleciona a bactéria fraca da bactéria resistente. Não é que o organismo da pessoa acostuma com antibiótico, né? A bactéria acostumou com antibiótico. Não existe isso. Então, ele vai fazer a seleção. Ele mata as bactérias fracas e seleciona as resistentes. E essa resistente, eu preciso de um antibiótico mais forte ainda. Quantas vezes o médico chega para a família e fala assim, olha, nós agora vamos aplicar um antibiótico de última geração, mais moderno, mais eficaz que nós temos. Se não resolver, né? Então, isso significa que a bactéria já está bem resistente e ela pode ou não aguentar, né, esse antibiótico. Se ele for mais forte do que a bactéria, ele vai matar a bactéria. Se não, ele vai selecionar a bactéria de novo. Ela vai ficar num cantinho, depois ela volta a manifestar.